Na verdade, é igual foi falado aqui, né? Internacional, mas na verdade não é pregador, não é pastor, acho que não é missionário que deve em si ser o título do verdadeiro cristão, mas é servo. Amém. Porque a Bíblia mesmo falou que aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Então eu acho que é esse papel que a gente deve estar ocupando, essa posição, né? E minha esposa é uma peça importante no ministério, porque ela tem me servido em amor, né, como esposa, tem tido o coração disposto, né, a contribuir, muitas das vezes nos bastidores, né? Muitas das vezes orando, muitas vezes encorajando, mas hoje grande parte do ministério, né, que Deus tem confiado nas nossas mãos é porque da esposa que Ele me deu. Amém. Glória a Um Deus. presente de Deus. Eu estou satisfeito com o meu casamento. Amém. Estou satisfeito com Deus porque Ele me deu um presente. A Bíblia diz que a mulher, a esposa prudente, ela vem do Senhor. Amém. Então vou deixar ela falar um pouquinho, se apresentar aqui. Boa noite, igreja. Boa noite. Meu nome é Renata, ele já falou, tenho 24 anos e eu não fui criada num lar cristão, não. Os meus pais hoje, eles não são cristãos ainda, mas eu recebi uma influência muito grande do Evangelho através da minha avó, através da minha tia, e eu fui tomando alguns passos com Deus durante a minha vida, né? Fui crescendo dentro da igreja e eu fui me envolvendo com as coisas do Senhor. E quanto mais eu me envolvia, mais eu tinha convicção de uma coisa, que Deus ele me queria envolvida com as coisas do reino dele. Então eu acredito que na vida de todo cristão é assim, quanto mais você se envolve com o reino de Deus, com o Senhor, Ele vai te mostrando que o propósito da sua vida aqui nessa terra não é simplesmente viver, ter um emprego, mas tem um propósito especial, né? Que é o de influenciar outras pessoas. Eu entendi isso, eu fui para o seminário, 4 anos atrás? 2007 a gente foi para o seminário e eu já era cristã, mas no seminário eu vi uma mensagem que mudou a minha forma de enxergar a vida, porque antes de eu ir para o seminário, eu trabalhava, eu tinha meu emprego, eu comecei a fazer uma faculdade, mas a minha vida era assim, eu ia na igreja, me envolvi com as coisas de Deus, mas não era uma entrega total, eu não envolvia Deus totalmente na minha vida, né? Eu ainda tinha meus planos, eu ainda tinha, né, a minha vontade, mas quando eu fui para o seminário, eu ouvi uma mensagem que mudou a minha forma de encarar a minha vida com Deus. E tem um versículo na Bíblia, tá em Lucas 10, versículo 27, diz assim, Jesus falando, né? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então, essa mensagem aqui foi uma mensagem que eu ouvi no seminário muitas vezes e isso mudou minha vida. Por quê? Porque eu entendi que Deus, Ele queria toda a minha vida. Amém. Ele não queria só uma parte, que eu ia na igreja aos domingos e comecei a me envolver mais, mas Ele queria toda a minha vida. Então você pode perguntar assim, mas então eu vou largar tudo, vou lá para outro país igual você fez? Eu não sei o que Deus vai falar para você. Comigo foi assim, Deus colocou a Inglaterra no meu coração, mas eu acredito que todo cristão, ele tem que ter um envolvimento total com o reino de Deus. Amém. Então, se você está no seu trabalho, se você está na sua faculdade, se você está aonde você estiver, você tem que ser diferença ali. E isso vai depender da sua busca com o Senhor. É uma busca diária,
né, o contato diário com a palavra de Deus, e isso vai mudar a sua vida, não tem como. Você vai tendo contato diário, você vai entendendo que você precisa de influenciar pessoas. Uma coisa também que eu entendi no seminário, né, o meu papel como esposa, de seguir, né, o meu marido onde ele for, isso não é um peso para mim. Uma Amém. coisa também que eu entendi, o meu compromisso pessoal com Deus. Eu não busco a Deus hoje porque o meu esposo busca. Eu busco a Deus porque eu preciso de Deus. Amém. Porque eu vou prestar conta da minha alma, não é Ele que vai prestar. Então, quando eu estou buscando a Deus lá no meu devocional todo dia, não é porque Ele está buscando, é porque eu preciso, é por causa da minha alma. Então, essas coisas eu fui entendendo e isso me fez ter, eu acho, um relacionamento mais sólido com Deus. Porque as circunstâncias podem vir, mas é o meu relacionamento com Deus. E eu entendi o meu papel, que é ajudar Ele. Isso não é um peso para mim. Teve vezes já dele me perguntar, se a gente mudasse, né, de lugar, se eu fosse para tal lugar, você iria comigo? Eu vou. Por quê? Porque um dia eu falei que eu ia seguir ele aonde ele fosse. Amém. Então, se ele falar comigo, nós vamos lá para a África amanhã, vamos embora. Porque é o meu papel de estar ajudando, auxiliando ele, né? E isso tem sido, assim, não é um peso, é um prazer para mim, porque eu entendi o meu papel e tudo que Deus faz é perfeito, né? Amém. Glória a Deus. Tudo que Deus faz te traz alegria, te traz paz, não te traz peso, não te traz cansaço, pelo contrário, te traz gozo na sua alma, né? Então, assim como ele falou, eu também estou satisfeita em servir ao Senhor ali na Inglaterra. O alvo em si não é geográfico, Deus colocou essa nação no nosso coração, mas aonde a gente estiver, a gente tem que estar fazendo o nosso melhor, né? Servindo ao Senhor, influenciando pessoas. Deus colocou essa nação no nosso coração, então a gente está ali, né? Trabalhando para o Senhor, e assim eu desejo que seja o restante da minha vida, né? Eu ainda tenho 24 anos, mas se me perguntarem, você trocaria sua vida pela vida que você tinha antes, né? Trabalhando secularmente, fazendo uma faculdade, simplesmente para aquilo que você queria, eu não trocaria. Eu estou satisfeita mesmo com o que Deus tem feito, a vida que Ele tem me dado. É uma vida assim, é paz completa, é felicidade. Tem os momentos difíceis, como todo mundo tem, mas a gente encontra força no Senhor, né? Então estou satisfeita mesmo com o Senhor. Sou muito grata a Deus pelo marido que Ele me deu, pelo casamento que a gente tem hoje. Amém. O seminário foi muito bom para a gente. Eu acredito que se eu não tivesse ido para o seminário, não tinha instrução que eu tive para casamento, né? Porque os meus pais hoje, eles infelizmente são divorciados. Não tive um bom exemplo dentro de casa, mas foi ali no seminário que Deus me ensinou, né? O exemplo de um casamento cristão, o que Ele quer do esposo, o que Ele quer da esposa. Então eu estou satisfeita mesmo com tudo que eu aprendi e graças a Deus a gente tem vivido, eu acho que os melhores anos da nossa vida. Eu acho que sempre tem que ser assim. Os melhores anos vai passando, sempre vai ficando melhor. Amém. Por quê? Porque a gente está perseverando, está buscando o Senhor. E Deus, Ele é um Deus bom, Ele só tem coisas boas para dar para a gente, né? Mesmo nas dificuldades, Ele tem algo para ensinar para a gente. Então, graças a Deus. Amém. Amém. Foi bom, Renato, ter falado aqui que serve um pouco de ilustração logo no início daquilo que eu quero falar aqui nessa noite. Quero te fazer uma pergunta: quem precisa de salvação? Você já parou para pensar? Quem que precisa ter a vida transformada? Quem que precisa de arrependimento? Quem que precisa fazer uma entrega total a Deus? Será que é membro de uma facção criminosa? Que no Rio de Janeiro tem algumas por aí. Na Inglaterra tem um povo chamado hooligans, né? Um povo violento, conhecido pela violência, pelos atos
criminosos que eles praticam, que são até torcedores de futebol? Será que são só esses que precisam de salvação? Será que são aqueles que estão totalmente entregues aos prazeres desse mundo? Como, por exemplo, a gente ouve histórias de pessoas que entraram no mundo das drogas e conhecem talvez o crack, perde tudo, os bens, carro, casa, dinheiro, família, tudo por causa de uma coisa só. Será que são somente esse tipo de pessoas que precisam de salvação? Será que é o adúltero, aquele que perde a sua família em busca talvez do prazer sexual? Ou será que também a gente pode colocar nessa lista o pai de família, aquela pessoa que é boa, que cria os seus filhos, com zelo, dá educação, é um bom marido, um bom pai? Talvez como a Renata falou aqui, o meu testemunho tem um pouco de coisa diferente do dela, mas eu não entro em nenhuma dessas listas, dos grandes pervertidos e pecadores do planeta, como eu falei alguns aqui, que se envolvem no mundo do crime, que dá tudo que tem, por uma vida de prazer, talvez pelas drogas. Mas um dia eu e Renata, mesmo ela sendo criada num lar, talvez com problemas na família, mas ela sendo ali talvez uma boa filha, obediente, não conheceu muitas das coisas desse mundo, mas um dia ela precisou fazer uma entrega para Deus. Vamos ler lá em João, no capítulo 3, nos versos 1 ao 7. Espero que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa estar abrindo as nossas mentes sobre esse tema. Se eu não me engano, foi até falado aqui também no louvor, pelo pastor, na hora da ministração, que é o novo nascimento. João capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 ao 7. Minha Bíblia diz assim: o encontro de Jesus com Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 ao 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Pode se sentar. Nicodemos, ele representa uma figura interessante. Ele representa um homem religioso. A Bíblia nos diz que ele era um fariseu. Ele não era um criminoso em Israel, ele não era um político corrupto, nem mesmo um oficial do exército romano, mas ele era um fariseu. O que era um fariseu? Ele era um religioso. Ele era um conhecedor das leis de Moisés. Ele era um homem devoto à sua religião. E o significado literal dessa palavra fariseu significa separados. Então eles se viam assim, como as pessoas em que no meio da classe religiosa eles eram os superiores. Não havia ninguém como eles. Eles dominavam a lei de Moisés, o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles eram conhecedores. Depois, alguns anos depois de Cristo, foram eles que começaram as sinagogas, um local onde faz a leitura da lei. Ele era um homem zeloso. E ele chegou mostrando, exibindo toda essa espiritualidade, quando ele chegou para Deus e disse assim, para Jesus Cristo, Filho de Deus, disse assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele chegou querendo
estava ali diante do Filho de Deus, o autor da fé, o homem que veio ao mundo para perdoar, para salvar, para transformar. Mas eu acredito que mesmo diante de Jesus, ele já chegou, talvez com um olhar altivo. A Bíblia diz que ele foi encontrar com Jesus à noite. Provavelmente ele fez aquilo não em público, porque senão ele seria perseguido pela seita dos fariseus. Mas ele foi na calada da noite, chegou falando: mestre, rabi, eu sei que você é alguém da parte de Deus, porque você tem feito grandes coisas. Mas Jesus, ele foi direto, ele foi na raiz. Ele não deu ali nenhum ouvido àquelas visões daquele homem. Mas Jesus chegou e disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um homem bom, um homem que provavelmente, se nós lêssemos Êxodo 20 para ele, que está escrito lá: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Provavelmente ele daria a resposta como aquele jovem rico, falando assim: isso aí eu observo desde a minha juventude. Mas ele precisava nascer de novo. E sabe, a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, Romanos 3, 23, é uma declaração para nós. Se nós achamos que eu posso viver a minha vida inteira sem um marco na minha fé, sem essa minha experiência pessoal com Cristo Jesus, essa palavra ela serve como espelho e revela a condição da nossa alma. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos é 100%, inclui eu e você. Acho que de manhã deu para trabalhar um pouco esse tema do pecado como uma evidência de vida eterna. E o verso ele não fala todos vivem pecando e carecem da glória de Deus, mas ele fala de um estado, que todos pecaram. Ele fala de um momento. E se nós pararmos para pensar, todos nós, algum dia em nossas vidas, quisemos seguir o nosso próprio caminho, não é verdade? Quem aqui nunca falou uma mentira? Quem aqui nunca teve um pensamento, talvez um ódio de alguém? Que a Bíblia diz que aquele que olhar para a mulher com um olhar impuro, ele já adulterou com ela. Diz que você odiar o seu irmão é como um pecado de feitiçaria. Então, nessa lista de Romanos 3, 23, inclui toda a humanidade que necessita de arrependimento, de novo nascimento, de submissão total a Deus e um marco na vida que se chama um novo nascimento. A Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós, um dia, fomos gerados no ventre das nossas mães, não é verdade? Participamos ali, não ativamente, mas ali como criança de um parto. Um dia nascemos da carne, fomos gerados, eu e você, somos constituídos de carne, ossos, músculos, sistemas, mas não são todos que são nascidos do Espírito de Deus, porque isso é um dia que marca as nossas vidas. Isso é um momento em que todo o nosso ser, a nossa vontade, os nossos planos, tudo que nós queremos, somos, ansiamos para a nossa vida, nós colocamos nas mãos do nosso Deus. Nós reconhecemos a necessidade de uma transformação, de uma submissão ao Senhor, e deixamos o sacrifício de Cristo Jesus se tornar algo pessoal nas nossas vidas. E recebemos o perdão, a transformação, e somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. As minhas experiências com o fato de que Deus existe e que a graça de Deus ela se manifesta ao homem começou logo na minha infância, ou mesmo começou antes do meu nascimento. Eu sou de uma família e sou eu e minha irmã era mais velha. Meus pais se casaram e minha mãe com um problema de fertilidade, ela não podia gerar filhos. Então ela fez um tratamento para que ela pudesse, assim como toda mulher tem um sonho de ter filhos, ela fez um tratamento ali para que isso também fosse verdade, uma realidade na vida dela. E ela fez esse tratamento, então nasceu minha irmã, mas
ela não se deu por satisfeita, ela queria mais filhos, e ela, assim como Ana, ela colocou essa circunstância dela nas mãos do Senhor. Vou falar de algumas pessoas aqui que foram importantes na minha experiência com Cristo Jesus, na minha conversão, mas é para te incentivar também, você talvez como pai e mãe, a perseverar na salvação do seu filho, porque não existe caso que Deus não revela, não existe história que Deus não muda, não existe ninguém que não possa receber o perdão e a transformação de Deus. Então a minha mãe, desenganada pelos médicos, os médicos falaram assim: olha, a senhora não podia ter filhos, já teve uma, muito bom, a senhora fique satisfeita e não dê mais continuidade a esse tratamento, e a senhora já teve um filho, muito bom, e continue a sua vida. Mas a minha mãe, ela não se deu por satisfeita, ela queria um filho, e se eu não me engano ela já até testemunhou que fosse um homem e que servisse ao Senhor. Minha mãe, ela foi uma mulher que, como Ana, ela soube receber o presente de Deus, mas com as mãos abertas. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente ora por coisas, a gente espera de Deus, mas quando Deus dá, a gente fecha a mão, fala assim: isso aqui é meu. Mas minha mãe, ela entendeu o Senhor o suficiente para, quando ela recebeu a resposta da oração, quando ela engravidou, no momento difícil da nossa família, meu pai não era cristão, meu pai não era um homem de Deus, e ele gerou sofrimento para minha mãe, para a família, porque ele, um homem, teve relacionamento fora do casamento, um homem que tinha vida noturna, um homem que envolvido com os vícios desse mundo, com álcool, e muito sofrimento para minha mãe. Sabe, minha mãe, algumas vezes meu pai chegava da noite, ela estava orando por ele. Ela estava ali, talvez, na beira da cama, falando: Deus, transforma a vida do meu marido. E a palavra de Deus em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E isso eu vejo, essa virtude na vida da minha mãe, sabedoria. É uma mulher que muitas vezes, eu acredito, que suportou xingamento, suportou ser exposta à vergonha, ao ridículo, mas uma mulher que lutou pelo casamento dela, porque ela entendeu que a palavra de Deus diz que a mulher que está casada, ela está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Ela entendeu que casamento é uma vez só e ela tinha que lutar por aquilo. A palavra de Deus nos fala que lá em 1 Pedro, no capítulo 3, nos versos 1 e 2, nós vamos ler uma instrução da palavra de Deus, de como a mulher, ela deve se portar, para que o marido que não é cristão, o marido que não vive para Deus, ele seja levado à transformação de vida em Cristo Jesus. 1 Pedro 3, dos versos 1 e 2. 1 Pedro 3, 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Notem que esse texto não fala para a mulher ficar no ouvido dele pregando o dia todo. Notem que esse texto não fala para a mulher deixar a sua casa e viver a sua vida independente desse homem, mas a palavra de Deus diz: se porte e ame o seu marido em silêncio, com sabedoria, edifique o seu lar e a sua casa. E minha mãe teve esse propósito diante de Deus, de ganhar o esposo dela para Jesus. Ela foi uma mulher que lutou em oração, ela foi uma mulher que não desistiu. E sabe, eu já pensei acerca disso. Eu acho que até a decisão da minha mãe, ela conhecendo o Evangelho, foi um pouco assim, não foi uma decisão errada, de casar com meu pai, sendo um homem descrente. E ela pagou por isso, problemas na vida emocional, como eu falei, que vergonha, mas ela foi fiel aos votos que ela fez no altar, que ela disse: até que a morte nos separe. E ela levou até o fim. E hoje estão casados. Meu pai teve a vida dele transformada,
Eu lembro do meu pai contar no testemunho dele que a primeira refeição que ele fez com minha mãe, reconhecendo a mulher que ela era, reconhecendo o presente que Deus tinha dado para ele, foi no café da manhã, depois que ele foi na igreja e tomou a decisão de viver para Deus. E aí ele viu o tamanho da besteira que ele estava fazendo, o tamanho da maldade que ele estava fazendo com aquela mulher que amou ele independente das circunstâncias. E eles ali, eu acredito, eu não sei qual que foi o assunto naquela manhã, mas fato é que hoje meu pai é um exemplo para mim de homem de Deus. Amém. Glória a Deus. Sabe, meu pai hoje para mim é um exemplo, é um homem que é um homem de fé, é um homem que já recebeu algumas coisas de Deus, cura, divina. Há um tempo atrás ele não teve um diagnóstico preciso, mas suspeitou-se de câncer de medula no corpo dele, um homem que perdeu peso, teve sangramento no nariz, feridas na perna que não cicatrizavam, e passou por uma debilidade muito grande, sensibilidade ao frio, dormência nas mãos, formigamento, e a gente estava no seminário, e algumas vezes eu pude visitá-lo, e ministrar para ele ali a cura divina, e foi um homem que, pela graça de Deus, foi curado. Você vê, meu pai, hoje você não diz que ele passou por todo esse sofrimento, mas eu creio também que foi uma circunstância para Deus levar ele ao crescimento. Mas voltando para a minha vida, né? Logo antes do meu nascimento, eu fui uma resposta de oração. Eu fui a pessoa que Deus pediu a Deus, que minha mãe pediu a Deus, e ela recebeu essa resposta. E ainda desde pequeno eu também tive a minha experiência com a graça de Deus, de cura. Eu nasci prematuro, nasci realmente uma criança debilitada, meus pulmões não tinham sido ainda formados completamente, passei um tempo ali na incubadora sendo tratado, mas depois que eu saí do hospital, eu era uma criança assim, eu tive alergias, eu não podia ter problema, ter contato com produtos que tem lactose, aquilo me fazia realmente mal, e tive assim algumas coisas, né, no corpo, e Deus foi me curando de todas elas, Deus foi me restaurando, Deus foi me dando força, Deus foi fazendo de mim uma criança normal, ao ponto de eu chegar às vezes na escola e eu era o mais alto da turma, ou talvez um dos mais altos, no meio das crianças, estava lá eu e os outros um pouco menor do que eu, na minha faixa etária de idade, na minha sala, mas porque Deus estava ali cuidando da minha vida. Então eu cresci assim, vendo o testemunho da minha mãe, do meu pai, agora transformado, dando os frutos da vida dele com Deus, e eu era uma pessoa assim que frequentava a igreja. Por causa da minha mãe, eu tive educação, né, cristã dentro de casa. Minha mãe colocava, se eu não me engano, algumas vezes a gente orava junto pela salvação do meu pai, e ela fez um acordo com meu pai antes dele se converter. Ele falou: você não é crente, mas eu vou levar os nossos filhos para a igreja. E meu pai aceitou. Porque eu acho que ele mesmo sabia que a vida que ele estava vivendo não era a vida que ele queria para os filhos, não, a vida do pecado. E ali fui recebendo instrução religiosa, fui entendendo algumas coisas, né? Quando entrava lá meu dinheirinho, tem que dar o dízimo, o crente dá dízimo, me dava o dízimo, levava para a igreja. Comecei a me envolver, participar do louvor, fui chegando na minha adolescência, né? Chegou-se lá uma proposta da gente ser batizado, toda a família, e eu fui batizado, passei pelas águas, mas eu sabia lá no fundo do meu coração que eu era como esse homem aqui, Nicodemos, um homem religioso, um homem que conhecia a mensagem do Evangelho de salvação. Como a gente fala, né, a gente classifica a igreja que está ali, talvez na janela 10 por 40, norte da África, alguns lugares da Ásia, como uma igreja perseguida e o povo não alcançado. Mas eu era uma alma alcançada, eu conhecia, mas eu estava vivendo em rebeldia contra Deus. Você fala assim, mas o que é que você fazia que te condenava tanto? Uma coisa: vivia independente de Deus. Eu não amava a Deus com a intensidade que minha esposa falou, né? Com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento e com todo o meu coração. E isso me condenava. Mas eu fui crescendo, a gente morava ali na cidade de Contagem, e então meus pais mudaram para a cidade de Belo Horizonte, e ali eu que estudava numa escola particular,
em Contagem, cheguei em Belo Horizonte, fui um curto tempo na escola particular, mas depois fui para uma escola pública, de ensino público. E alguns pecados, algumas coisas que eu ouvia falar, basicamente, eu comecei a ver ali mais aos meus olhos, como a droga, como certos tipos de pecado começou a ficar mais visível para mim, mais próximo de mim. E eu, quando cheguei, como eu falei, vim de uma escola particular, meus pais sempre fez questão de investir na minha educação, né? Então eu via ali, chegava ali, talvez eu tinha umas roupas boas para se vestir, né? E eu que era um baixinho, gordinho, ruivo, já fui chegando na minha adolescência, praticando esporte, meu tipo físico foi mudando, e começou, né, a atrair as meninas, e comecei a me influenciar, né, receber influência de pessoas que não viviam para Deus. E chegou no ponto que a minha independência foi se tornando maior, porque eu arrumei emprego. Então eu trabalhava no comércio, em loja de surfwear, né, vendendo roupa. E ali era shopping, então dia de domingo, muitas das vezes eu estava trabalhando, então já não podia ir para a igreja mais. Comecei a envolver com pessoas, conhecendo Casa no Sul, em Belo Horizonte. E aí, a minha vida, que já estava distante de Deus, começou a ir com um declínio ainda maior. Graças a Deus, igual eu falei que muitos pecados grossos eu não me envolvi. Mas a palavra de Deus só classifica a pessoa que precisa de novo nascimento com um nome: pecador. Então para Deus não tem diferença. Se você, igual eu falei, se você fala mentira, e se você está aí talvez no morro do Rio de Janeiro envolvido com o crime, com o assassinato, com o tráfico, todos os dois precisam nascer de novo, precisam ter suas vidas transformadas. E eu ali conheci droga muito leve, né? Coisa muito pequena, como tinha lá um negócio, você põe na boca e puxa, você fica, seu sentido ele fica mais ligado, sua audição, você ouve coisas e tudo, que é o tal do loló, aí põe na boca, você faz aqui, é um negócio bobo, né? Você fica lá ouvindo as coisas na onda mais fraca da coisa. Daí um pouco conhecer maconha algumas poucas vezes, mas tem um versículo em Romanos que diz assim: olha, naquele tempo que resultado colheste, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Nada disso. Hoje eu falo assim, talvez querendo me esconder aqui atrás, né? É coisa boba, coisa pequena. Talvez você fale assim: você não conhece a minha vida, você não conhece onde eu andava aqui no Rio de Janeiro, você não conhece as pessoas que eu conheci, que eu frequentava. Eu era da pesada. Mas sabe, dentro de mim eu tinha uma coisa: eu tinha que nascer de novo. E um dia eu estava dentro de um apartamento com dois rapazes. Aquele dia ali, a gente foi ali e usamos droga naquela tarde. Mas aquele momento foi um momento que Deus preparou para trabalhar com a minha vida, com o meu coração. Em resposta de oração da minha mãe, em resposta de oração de pessoas que haviam intercedido e orado pela minha vida com intensidade. Minha mãe, se não me engano, tinha vezes que eu saía de casa, ela ia, orava, repreendia ali aquelas coisas que estavam sendo influência na minha vida, e começava a orar, interceder pela minha alma, se colocando diante de Deus para a minha salvação, para a minha transformação da minha vida. E meu pai chegou a um ponto e falou assim: esse rapaz, isso eu fui saber acho que depois, esse rapaz não entra mais aqui em casa, porque aqui a gente conhece o Evangelho e ele não quer viver. Ele não é nenhum que nunca ouviu, ele já sabe, mas ele está rejeitando. Eu acho que minha irmã, minha mãe foram ali, acalmaram o coração do meu pai, para que ele pudesse mudar de ideia. Mas ali naquela tarde, o Espírito de Deus trabalhou com intensidade no meu coração. Tem um estágio da nossa vida, que quando tem alguém orando por nós, por isso que eu quero incentivar aqui, você orar pela vida de pessoas, interceder. Você teve a sua vida transformada, você tem comunhão com o Espírito de Deus, ora por pessoas, porque isso faz toda a diferença. E sabe, aquele momento ali, o Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração de uma tal forma, que é como se a minha eternidade tivesse aberto aos meus olhos. E aí, a gente pode falar que é o que for, mas você não suporta o peso de que quer viver uma vida eternamente em sofrimento, separado de Deus e ir no inferno. Naquele momento eu tive uma experiência, não foi só emocional, porque foi algo espiritual que Deus trabalhou na minha vida. Naquele instante eu entendi, eu vi, eu falei: rapaz, se eu morrer agora,
eu vou estar eternamente separado de Deus, num lugar de sofrimento, num lugar de dor, num lugar em que, sabe, ali não tem esperança para mim, não há mais salvação. E algumas coisas na minha mente, eu sou efeito ali do baseado, e aquela coisa na minha mente, eu acho que veio salvo na minha mente, coisas, e eu tive uma convicção. Ali eu baixei as guardas para Deus. A gente trabalhou com o pastor e usava essa expressão, que o lutador, muitas das vezes, ele fica aqui de guarda levantada. E aí alguém vem dar um golpe, ele defende, e aí ele esquiva. Mas aquele dia eu baixei as guardas. Falei, Deus, pode vir que eu não suporto a eternidade do seu Senhor. E aí naquele dia, Deus me convenceu de que eu tinha que fazer algumas coisas. Uma delas era contar meu testemunho para aqueles rapazes. E a outra, a pessoa que eu tinha um símbolo de mulher, de vida espiritual, era minha mãe. Eu entendi que eu precisava confessar os meus pecados para ela. E ali eu não hesitei. Eu falei, rapaz, para passar a eternidade no inferno e dar essas duas atitudes aqui com Deus, eu vou fazer. Saí do quarto, estava sozinho, fui lá no meio dos dois rapazes e comecei a falar. Falei, rapaz, sabe o que é? Não é para eu estar aqui. Eu tenho vivido a vida errada. Minha mãe era estéril, minha mãe orou, sou resposta de oração. E comecei a falar aquele tanto de coisa. Rapaz, você está muito doido. Os caras falando, você está muito doido. O que é? O que você tem? E ali, eu acredito, né, que travou-se ali uma luta também pela minha alma. Um rapaz ficou muito alterado, nervoso. E eu tentei usar o celular que eu tinha, não consegui. Tentei usar o telefone na casa, não consegui, porque eu queria falar com a minha mãe. Eu entendi, o Espírito de Deus falou no meu coração que eu tinha que contar, né, confessar meus pecados para ela. Foi uma convicção que eu tive. Falei, eu tenho que obedecer. E nada deu certo. Eu pulei da janela do segundo andar daquele apartamento. Fui lá embaixo. Pulei. No que eu caí lá embaixo, fui para a esquina, tinha ali um telefone público. E ali, depois de algumas tentativas, eu consegui falar com a minha mãe. Falei, mãe, estou aqui em tal lugar assim, usei droga, estou aqui, o endereço é tal, e vem cá que eu preciso falar com a senhora, vem cá que eu preciso confessar meus pecados para a senhora. Uma coisa muito doida, coisa que a gente não vê todo dia, né? Acho que o Espírito de Deus não trabalha assim com todo mundo. Com Paulo, ele precisou cegar Paulo. Paulo, ele também era um homem religioso, ele estava resistindo muito a Deus, mas precisou ali no caminho, na estrada, ele ficar cego, para ele seguir as experiências, seguir as instruções que Deus deu para ele. O que Deus precisa fazer na sua vida, para você se render totalmente a Ele? C.S. Lewis é um escritor irlandês, se eu não me engano, não tenho certeza da nacionalidade dele, mas ele escreveu em um dos seus livros, ainda não li esse livro, mas eu conheço a frase, que ele diz assim, que o sofrimento, ele é como um megafone de Deus. Você está passando por alguma circunstância difícil? Talvez seja Deus com o megafone dele te chamando ao arrependimento, te chamando para você se entregar totalmente a Deus. Você chegou em alguma circunstância na sua vida que você não tem solução? Talvez seja Deus falando com você, meu filho, eu sou a solução. Não existe nenhuma outra solução. E sabe, foi assim que Deus trabalhou com a minha vida. Eu entendo que não é assim com todo mundo. Minha esposa, quando ela foi batizada, entendeu que ela precisava largar algumas coisas, e largou e foi batizada, teve a experiência dela com Deus. Para mim é uma mulher de Deus. Mas Deus trabalhou assim com a minha vida. Mas sabe por que eu acho que Deus fez isso comigo? Porque eu já tinha muita luz. Eu estava dentro da igreja, não era algum que estava lá fora. Eu não era alguém que nunca tinha ouvido. Então, para nós, a condenação na eternidade, se a gente não fazer aquilo que a gente faz, a Bíblia diz assim, acho que é Tiago 4,17, se eu não me engano, diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele peca. Se nós negligenciarmos a tão grande salvação que Deus tem para nós não vamos escapar da ira de Deus. E ali naquele instante, eu convencido por essas duas coisas, minha mãe pegou um táxi, chegou lá, e eu comecei a contar para ela uma história. Eu falei, mãe, é isso, aquele dia eu fiz isso, aquela circunstância, isso, estou vivendo uma vida de pecado, estou vivendo uma vida independente de Deus. Naquele dia Deus transformou minha vida. Eu sei que, pelo fato de eu ter pulado ali no segundo andar, chamaram a ambulância, né, para ver minhas pernas, quebrou alguma coisa assim, e eu ali na ambulância eu já estava testificando de que Jesus Cristo era a única solução para o homem. Porque eu tive a minha experiência pessoal com Deus. O Espírito de Deus veio na minha vida, eu tive a convicção disso, que fui batizado com o Espírito Santo. Mas ali Deus transformou a minha vida, sabe? Então acho que eu até gastei muito tempo falando desse trabalho de Deus, porque foram 18 anos desperdiçados, jogados fora.
E hoje Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Porque depois que eu me converti, depois que eu dei esse passo, eu ouvi falar do seminário. Tinha um amigo de um amigo meu que estava estudando no seminário SDC de Guarapari. E ele falou, rapaz, eu estou indo para um seminário, vamos comigo? Né? Me fez um convite. E eu estava ali na igreja, viagem evangelística, eu estou dentro. Culto, estou lá participando. E comecei a ter minha busca pessoal por Deus. Eu falei assim, rapaz, seminário, estudar a palavra de Deus estou dentro, eu vou. O seminário é assim, 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 paga R$10 por mês, que eu ouvi. Nem sei se eu tive muito detalhe assim antes de ir. Mas é um lugar único. Eu acredito que já tiveram aqui, né, como eu já ouvi, conversando, a gente foi com o Renato, falando, já passaram aqui o pastor César, Natália, tiveram aqui também o pastor Robson, Rezende. Eu acredito que todos eles falaram do seminário. Sem exagero, não é. Vai, experimenta, põe seu pé lá dentro, decide conhecer a Deus, decide entender a palavra de Deus, decide entender o que Deus quer para a sua vida. Hoje eu sou a pessoa que sou porque da instrução e do ensino que eu tive ali, que são homens de Deus, que estão ali ensinando como professores, não estão ali porque do dinheiro, não estão ali porque de fama. Muitos deles, né, você não vai ler em nenhum livro, ouvir falar sobre eles, mas são homens que estão vivendo uma vida totalmente entregue para Deus. E a minha vida foi transformada, foi sendo moldada. Eu fui crescendo no conhecimento, fui crescendo na graça de Deus. Eu tinha conhecido a Renata há pouco tempo, e nós temos uma história interessante, porque antes de eu me converter, um homem chegou e estava num momento de oração, assim, que estava até ali no lugar de trabalho do meu pai. O homem estava ali orando, intercedendo ali pela família, pelas coisas, pelos negócios. Ele pegou e falou assim uma palavra para mim, falou assim, olha, guarda esse lugar, Deus vai te usar num lugar chamado Londres. Eu não era crente, não era convertido, isso ficou muito tempo adormecido no meu coração, mas um dia eu conheci a Renata, e aí a gente usava site de relacionamento, estou lá vendo, eu vou para Londres, não sei o que, Inglaterra e tal. Eu fiz para ela uma pergunta, falei assim, vem cá, que negócio é esse seu de Londres, de Inglaterra? Você fala assim, mas você quer ir lá visitar? O que é que você quer fazer? Ela, não, Deus colocou essa nação no meu coração. E isso testificou, né? Duas pessoas diferentes, criadas em áreas diferentes, mas uma mesma semente de Deus no coração. Tem um texto lá no livro de Atos, que eu guardo muito o meu ministério, Atos 26, 19. Atos 26, 19. Diz assim, Paulo falando ali com o rei Agripa. Ele disse assim, assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Sabe, eu vejo isso como uma visão que Deus nos deu. Eu entendo que não é para todo mundo que Deus dá, assim, geograficamente falando. Renato falou muito bem que o nosso alvo não é lugar, é servir a Deus, e isso inclui, né, discipular, evangelizar pessoas, seja onde você estiver. Mas Deus colocou essa semente no nosso coração, e a gente foi dando alguns passos com Deus, compartilhando o alvo com a pessoa. E a realidade é que a vida ali na Europa é muito, os gastos financeiros são muito altos. Só para você ter ideia, a gente pagava de aluguel de um quarto, porque ali o aluguel é muito caro. A gente pagava para usar um quarto, que casa compartilhada, 400 libras, que na moeda real seria mais ou menos 1.200, 1.300 reais para um mês morando ali dentro. Mas sabe o que é? A fé, ela é a moeda universal. Deus não tem problema com dinheiro. Deus, ele levanta pessoas. Deus, ele só te pede uma coisa: me segue. Deus chegou ali para Pedro, né? Pedro estava ali trabalhando como pescador. Jesus só falou uma coisa com Pedro, falou assim: me segue. Pedro não perguntou para onde, Pedro não perguntou se tinha casa para ele ficar, Pedro não perguntou, né, quanto tempo ia durar esse seguir Jesus, mas Pedro ele foi, ele confiou. Mas muitas das vezes a gente quer detalhes, assim, Jesus fala com você: me segue. É só Deus, espera aí, para onde que nós vamos? Jesus fala: me segue. Não, Deus, eu quero detalhes.
O que o Senhor vai me dar? Tem comida nesse lugar? Jesus fala, me segue. Não, mas aonde que nós vamos ficar? Cabe todo mundo? Você já chamou lá, nem sei a ordem, né? Você já chamou, por exemplo, Mateus, você já chamou aí outros apóstolos, tem lugar para ficar todo mundo? Jesus só falou, me segue. Sem argumentar, Pedro pegou e foi. Largou ali as suas redes e foi seguir a Jesus. E algumas vezes Jesus falava com eles, vão, mas não leva 2 túnicas, não leva prata, não leva ouro. Jesus estava colocando eles na escola da fé, na escola de que o justo viverá pela fé. E Deus não é homem para mentir nem para se arrepender. Deus ele prometeu e vai cumprir. Depende de nós do que cremos. Então a gente foi ali sem conhecer muitas coisas, sem entender tudo. Uma vez compartilhando, nós tivemos um contato no país de Gales. O Valdo até nessa visita que ele fez lá, nós chegamos a conhecê-lo, Fortunato. Ele tem um ministério ali interessante, trabalha na vila onde ele trabalha, ele tem alcançado muitos corações ali, muitas pessoas. E ele faz um trabalho evangelístico também no norte da África, em países da janela 10 por 40, como Marrocos, Tunísia. E é o contato que eu tinha. Um dia ele falou, tem uma escola em Londres, a escola lá é ministério de uma igreja. Me passou o contato, falou, corresponde com eles, que eu acho que dá para você, o curso não é tão caro. E aí eu compartilhei essa visão com a pessoa desse curso. A pessoa falou assim, olha, se você for, a passagem sua e da Renata já tem. Eu vou dar para vocês. Amém. Não fui desobediente à visão celestial. Deus deu uma visão, obedece. Sabe o que é? Eu conheço pessoas que ela nem sabe por que ela tem uma nação no coração. Eu sei, foi Deus que colocou. Você fala assim, você está exagerado. Eu não quero saber se eu estou exagerado. Eu acho que foi Deus. Se chegar lá na eternidade, Deus me consertar, falar assim, não foi eu falo assim, eu fiz de boa intenção, para mim era, né? No meu caso eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, mas muita gente conversa e fala assim, rapaz, um dia, assim, eu pensei, veio no meu coração e eu sou atraído lá pela Colômbia, por exemplo. Eu acho que foi uma semente que Deus colocou no seu coração. Então, no nosso caso, Deus foi abrindo as portas, ganhamos o curso, Deus foi nos desafiando na nossa vida de fé e recebemos respostas de oração específicas, em quantias grandes de dinheiro, porque eu entendi que para Deus o dinheiro não é problema, só tem um problema para Deus, são pessoas. Porque não é dinheiro que faz o reino de Deus crescer, são pessoas. Quando Jesus Cristo ele voltou, ele foi assunto para o céu, ele falou uma coisa, não foi para as moedas, né, ali de Jerusalém, não foi para os templos, para as pedras, para os animais. Ele falou para os discípulos, falou assim, olha, ide portanto, fazer discípulos de todas as nações. Isso é o meu papel e o seu, expandir o reino de Deus. E aí Deus nos levou ali, passamos um bom tempo. Acho que foi um presente de Deus para a gente aprender a língua, como o Walter falou. Eu não falava inglês, estudei 1 mês de escola de inglês para aprender alguma coisa, mas cheguei lá completamente, na própria imigração, a mulher falava umas coisas assim, eu olhava para Renato, o que é? Eu não entendi. E ela falando e perguntando as coisas e tal, eu olhando para Renato, eu não entendia. E a mulher com o rosto dela tampado, né, com aquele véu ali. E quando a gente estava na fila, foi interessante que a gente vê os perfis, né? A gente, quando vai passar na imigração, tem ali os guichês e tem um senhor de idade, tem um jovem, tem alguém simpático talvez, mas tinha uma mulher lá. Pela cara dela eu pensei, essa cara dela é muçulmana, aquela ali eu não quero não. Eu com carta do seminário, falando que eu era missionário, não sei o que, falei assim, ixi, aquela ali eu não quero. Eu cogitei no meu coração, eu cheguei a pensar na minha mente. E quando chegou a nossa vez, quem que chamou a gente? A muçulmana. E aí nós chegamos ali, e ela fazendo perguntas, querendo saber por que eu tinha que ir para a Inglaterra estudar inglês, se eu tinha dinheiro. Não sei se dinheiro ela perguntou, mas nós mostramos que a gente tinha, foi com o extrato bancário para comprovar algumas coisas, que para o país, né? Quando a gente vai a estudo, a turismo, ele não tem nenhum recurso para você, ele só quer seu dinheiro, ele não quer te dar nada. Mas ali, a mulher, eu acho até que ela ficou assim,
e tal, e carimbou meu passaporte, carimbou da Renata, e Deus abriu as portas daquela nação para nós. E quando eu saí daqui, no dia que eu fui fazer a viagem, eu li um texto na Bíblia, que está lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Eu não procurei esse texto, eu não fiz igual caixinha de promessa, né? A gente vai lá, só coisa boa, mas eu li na Bíblia, normal, no meu devocional. Mas olha que interessante, eu li numa outra versão, mas nessa versão é que fica bem claro, uma oração que Jabes falou. Ele falou assim: olha, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu tudo, concedeu o que ele tinha pedido. Eu acho que foi Deus falando: meu filho, as fronteiras são minhas, e quem vai largar suas fronteiras sou eu. E sabe, a gente esteve ali pisando em lugares que, se não fosse Deus na minha vida hoje, eu acho que nunca eu iria. Como o Walter viu, né, a gente estava ali na Inglaterra, o Walter também foi conosco no país de Gales, conhecemos esses dois países do Reino Unido, e conhecemos um pastor em Londres, que mora na Letônia, que tem um ministério ali, um dos países que fazia parte da antiga cortina de ferro, próximo da Rússia, e ele nos convidou também para fazer uma visita. Era um período de conferência missionária, nós fomos. Mais uma fronteira, Deus alargando. E então surgiu uma oportunidade de fazer o evangelismo no norte da África, país muçulmano, levar literatura. Você nunca sabe o que vai acontecer, né? Você pode ser preso, você pode ter problema com a imigração, você pode ser mandado de lá. É um trabalho mais ou menos como o irmão André fez durante algum tempo, que a gente, talvez, se quiser dar um nome bonito, seria contrabando de Bíblia, porque o país ele não permite, né? Ele é fechado. Esse amigo nosso mesmo já foi preso, e o exército tem a literatura cristã como literatura subversiva, né? Algo que pode atrapalhar o governo, atrapalhar ali o país, porque é um país muçulmano. E eu acho que eu comentei com o meu cunhado antes de eu ir, falei: rapaz, se eu tiver a oportunidade eu vou querer ir. E não deu outro. Cheguei lá, a gente estava na Inglaterra, e dentro do nosso prazo de visto, o Fortunato está indo fazer uma viagem. E o que eu fiz? Entrei no barco, falei: vamos embora, eu vou. E aí Deus, né, mais uma vez alargou as fronteiras. Conheci Leandro Niso, fomos com todo o material, entrou no país de segurança, todo o trabalho foi feito muito tranquilo. Eu confesso que nem parecia que a gente estava fazendo algo assim. E o Fortunato, que ele é mais agitado, sanguíneo, de vez em quando ele ia, porque a gente preparava os materiais no hotel, com Novo Testamento em árabe, folhetos evangelísticos. Aí a gente saía à noite com os materiais na mochila e colocando nas portas da casa. A gente orava para que as pessoas que achassem lessem, tivessem encontro pessoal com Jesus Cristo. E às vezes ele ficava assim: rapaz, é ruim demais, né? Parece que nós estamos mexendo com droga, parece que nós estamos fazendo alguma coisa que é realmente errado. Mas eu tive muita liberdade, não sei se é porque do meu temperamento. Teve uma igreja lá em Contagem que fizeram ali uma escala de oração, estavam ligando para a Renata, dando todo ali um apoio, sabe, a minha viagem ali. Então Deus tem feito isso nas nossas vidas, sabe? Eu posso dizer verdadeiramente que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres, sabe? O profeta Jeremias, ele escreveu algo em nome do Senhor. Ele disse assim: olha, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Olha que Deus maravilhoso. Vale a pena você ficar resistindo. Vale a pena você ficar resistindo o trabalho do Espírito de Deus no seu coração, não cedendo para esse Deus tão bom que é o nosso Deus. Não vale a pena. Baixa as guardas hoje, fala assim: Deus, pode vir.
transforma a minha vida, mas sabe, você precisa de tomar alguns passos. Primeiro é você ter interesse pelas coisas de Deus. Eu acho que pelo fato de você estar aqui nessa noite, talvez você já tenha subido esse degrau, de ser uma pessoa interessada. Mas o próximo passo é o seu arrependimento. É você entender que você precisa de Deus, você dá a sua volta de 180 graus. Imagine que aqui fosse o caminho do pecado, da vida independente de Deus. E aqui, atrás de mim, em oposição, o caminho de santidade é você virar as costas para todo pecado que você conhece e buscar o caminho da santificação em Cristo Jesus. Pedir perdão pelos seus pecados, entregar-se totalmente a Deus e dar esse espaço, sabe, para você crescer, comunhão com os irmãos, como o pastor falou aqui, congregação dos santos. Nós estamos aqui reunidos e, igual eu falei aqui, é para te servir. Você que está nos visitando nessa noite, eu acho que é o Walter que eu conheço há algum tempo, pastor Árcio, também estamos conhecendo hoje, mas a gente tem visto que é um homem que está aqui, servindo a igreja, está aqui disposto a te servir, Então procura os homens de Deus para te ensinar, para te instruir, para te aconselhar, para você tomar as decisões certas na sua vida. E creia em Deus. Sabe, igual eu falei, a fé, muitas das vezes, não todas as vezes, ela não tem exigência. Ela fala assim: Deus, eu não estou entendendo, mas eu creio. Deus, eu ainda não sei tudo, mas eu creio, eu vou. Deus chegou para Abraão e falou: sai da sua terra, da sua parentela. Ele foi, obedeceu. Só que Deus falou assim: da casa do seu pai, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, mas vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não tinha um mapa da viagem dele antes de sair. Ele não tinha um roteiro, mas ele foi, e Deus guiou ele. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita.